Sejam bem-vindos às primeiras conversas improváveis. Decidimos sair de Lisboa e vir até Leiria para uma conversa improvável no local, nos temas e também nos convidados. Nem mais, Anselmo, uma vez por mês convidamos para esta nossa sala de estar duas figuras, duas personalidades bem conhecidas de todos os portugueses e o mais provável é que nunca, ou quase nunca, as tenha visto juntas. E os convidados desta noite dispensam grandes apresentações. Vamos então aos improváveis destas conversas, Marcelo Rebelo de Sousa e Ricardo Araújo Pereira. Antes de mais, obrigado a ambos por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar pelo Ricardo para lhe perguntar, de 0 a 20, se tivesse que avaliar o professor Marcelo enquanto comentador, que nota que lhe dava? Eu não vinha preparado para ter que fazer uma avaliação. Eu nem sequer nunca dei, não tive nunca que dar notas. Por acaso o professor nunca me deu a mim porque não cheguei a ser seu aluno, mas agora podia ser mauzinho e retribuir uma má nota, ou ser generoso e retribuir uma boa. Mas não me ponham nesse papel. Mas de 0 a 20, quanto é que dava? 37, eu acho que... 37? Sim. É bom 37 para si, Sr. Professor? 37 foi o melhor aluno da Escola de Direito? Eu posso explicar. Em 40 é muito bom. Eu posso explicar porque é que daria 37 de 0 a 20. Então. Porque o professor Marcelo teve a gentileza de aceitar o nosso convite para ir a um programa que nós tínhamos na SIC. E eu estava a fazer o programa sendo o termo técnico em televisão, aquilo que se chama, aquilo que eu sou um atadinho. É o que eu sou. Eu tinha as perguntas à frente e tal, e estava com muito cuidado a fazer as perguntas e a passar a folhinha para o outro lado. E isso correu-me bem com todos os convidados. Eu colocava a pergunta e o convidado respondia e dava-me tempo para eu ler a pergunta seguinte. Porque o professor Marcelo não é assim. O professor Marcelo responde, pondera qual é a pergunta que eu vou fazer a seguir, tudo com uma rapidez que não me permite andar a mudar folhas. E, portanto, eu senti que, para fazer aquilo como deve ser, precisava de ter bebido 30 cafés para ter a mesma estaleca do professor Marcelo. E é por isso que eu faço esse rebentamento de escala. Identifica-se com isso, professor Marcelo? Não, isto é simpático. Isto é uma forma simpática de reagir. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer que é com muito prazer que aqui estou, por uma boa causa, porque estamos por uma boa causa que é contribuir também para uma entidade que faz o seu melhor a pensar nas vítimas, nos doentes e nos familiares dos doentes com paralisia cerebral. Por outro lado, estamos muito bem em Leiria. Temos ali o Sr. Presidente da Câmara, que está ali, guardiana fado, feliz e tal. Bom, sinal que a vida está a correr bem. E não escondo que foi para mim um prazer. Já não estava com o Ricardo Araújo Pereira desde esse encontro que foi em 2009, antes das eleições de 2009. Penso que foi ali antes das eleições. Foi na altura da campanha eleitoral. Que os candidatos também lá foram e tal. E eu disse-me, isto é uma grande ocasião para ver. Eu ouço sempre lá na TSF, pouco antes desta hora, sexta-feira ao fim da tarde, como é que ele estará? Está mais magro? Não está? Está mais bem disposto? Não está? E tal. Mas está em grande forma. De facto, o Ricardo, isto não é para atribuir coisa nenhuma, teve um papel importante, sozinho e em grupo, num novo ciclo do humor social e político em Portugal. Tivemos vários ciclos, os mais velhinhos, como eu, conhecemos ainda no tempo da ditadura, depois a transição para a democracia, a estabilização da democracia e depois a renovação da democracia, com a viragem do século. E com a viragem do século apareceu o Ricardo e com ele apareceu um grupo e isso foi muito importante para também virar o humor no sentido denso, social, político e interventor em Portugal. Bom, Ricardo, vamos lá então ao humor. Há uma linha, sempre que fez uma imitação do professor Marcelo, apontou-lhe sempre as incoerências no discurso. Acha que ele faz comentários quase como quem deita cartas? Ora, eu já só fiz uma vez uma imitação do professor Marcelo. Dizer que lhe aponto sempre, parece que fiz 30 e que era... Eu, por acaso, vi duas. Duas? Ainda mais do que uma. Não, deve ter visto a mesma repetição. É aquela célebre do aborto. Exatamente, essa é a mais conhecida. Sim. Qual era a pergunta? Esqueci-me. Se acha que fazer comentário político, a pergunta era direcionada no professor Marcelo, mas, enfim, podemos fazer a pergunta de forma mais ampla, que é, se acha que quem faz comentário político em Portugal hoje em dia faz um comentário quase como quem deita cartas? Quer dizer, depende. Eu acho que há comentadores políticos e comentadores políticos. Eu lembro que quando o professor Marcelo foi ao nosso programa, nós apresentámos-lo como o grande esmiuçador, ao pé do qual todos nós éramos amadores. E, portanto, quer dizer, há comentário político para todos os gostos, não é? Portanto, há comentário político sensato e lunático, há comentário político interessante e desinteressante, comentário político, sei lá,
coerente e incoerente. Eu prefiro o comentário político interessante, sensato e coerente. E há muitos. Não, sim, é assim que classifica o professor Marcelo. Mas eu também gosto muito de ler o João César das Neves, por exemplo. Repara que estou aberto a outro Sem tipo ironia, de... sem ironia. Sem nenhuma. Estou aberto. Não me interessa só gente sensata. Estou aberto a outro tipo de visão sobre a realidade. O Sr. Professor, já pegando aqui nisto que o Ricardo estava a dizer, o Sr. Professor arrisca demais no seu comentário, dá mais valor à intuição do que aos factos? Não, eu até sou acusado muitas vezes de, quando as pessoas dizem, lá está ele, no domínio da intriga política e tal, por excesso de factos. Quer dizer, isso acontecia muito quando estava no jornalismo escrito, no Expresso. Chegavam todos os lados factos mais variados. Então, durante o PREC, durante a Revolução, era o grupo de Jornal, era este, era aquele, aquele outro. O lidar com os factos, o divulgar os factos, o antecipar fenómenos, é a coisa pior que pode haver. Me aconteceu, por exemplo, que no começo de março de 1975, chegaram-me informações que apontavam para um conflito, um confronto político-militar iminente. Eu escrevi um artigo no Expresso a dizer clima de golpe de Estado. E depois, naquela altura, eu era diretor da Federação Portuguesa de Futebol, imagine-se, e fui dirigir... Não, era tudo gente bem naquela altura, madridista, gente bem. Era o Pedroto, o treinador, e eu era o chefe de delegação com 24 ou 25 anos. E fomos à inauguração do Estado de Goiás no Brasil. E enquanto eu lá estou, há um golpe de Estado do Spínola em Portugal. Explicar ao Hotel Saraiva de Carvalho, explicar ao Vasconcelos, explicar a toda a gente que eu não era responsável pelo golpe de Estado. Eu pura e simplesmente tinha informação que permitia cenarizar isso. E, portanto, aquilo que muitas vezes as pessoas acham que é intuição. Dizer, o homem está com intuição quando diz que aquele jornal ou aquele grupo pode ser vendido, não sei o que. Não é intuição. Chegam-me informações que eu tento testar. Engano-me umas vezes, outras vezes não engano, outras vezes há negócios que são feitos, outros não são feitos, atitudes são tomadas ou não. Há um risco enorme de avançar com informação cedo demais, aparecer-se como o causador daquilo que sucedeu. Mas o que está a dizer, mais parece que quem está a falar aí é o jornalista Marcelo Rebelo de Sousa, o ainda jornalista Marcelo Rebelo de Sousa, mais do que o comentador. Gosta ainda de fazer... Mas como é que é possível? Mas isso é uma das coisas, de vez em quando, que me deixa perplexo. Quando eu, de repente, dou uma informação, eu soube que isto era assim, e diz, não pode dar informação, o comentador comenta as informações dos outros. Mas comentador não pode ter informação própria? Deve ter informação própria. Eu acabo de saber que há determinado facto. Já me aconteceu, para não ser acusado disso, eu pegar no telefone e dizer, olha, era para informar que isto aconteceu e tal, importa-se pôr um noticiário para eu poder comentar. Porque senão, lá está o tipo a dar informação, não pode dar informação. É fatal, Um dia foi porque, sei lá porquê, por causa do... Eu lembro-me do episódio, posso já lembrar-lhe do Da episódio. candidatura presidencial. Exatamente. Eu soube, tinha acabado de chegar de Moçambique. Não fui dar aulas, fui fazer comentário para ele. Bom, e tinha acabado de chegar e soube de fonte segura que ia haver aquilo. E depois, o que é que se passa? Eu digo, não digo, e comento qual é o significado da antecipação. Ou estamos domingo à noite... Eu dou a informação para amanhã um comentador qualquer, ou daqui a 2 dias ou 3 dias, comentar, e eu daqui a uma semana já não comento, porque já foi comentado. Bom, no dia em que eu dei a informação, incrível, o comentador não pode dar informação. Não recebeu nenhum telefonema do Presidente da República? Não, do Presidente da República. Só recebi telefonemas. Não sei se foi do Presidente da República, mas de vários sítios. Mas como é que reagiu Cavaco Silva quando anunciou Não aquilo? sei, tenho de lhe perguntar quando ele vier aqui uma conversa Não lhe improvável. perguntou? É verdade, com quem será a conversa improvável de Cavaco? Mas já já- pensaram? mas já teve- Isso é que é. O Ricardo, o que é que você sugeria? Para falar com o Cavaco? professor, eu acho que eu acho que basta ele vir sozinho para ser improvável, não é? Pelo menos... Já acho que é suficientemente improvável vocês conseguirem tê-lo cá. Atenção, vocês hoje têm uma sorte enorme, porque o professor Marcelo, é preciso dizer isto, o professor Marcelo é um... Lá está, aquilo que acabámos de ouvir era aquilo que eu me queixava. É um homem que informa, comenta a seguir e faz tudo. E esgota a energia enfim, de quem está com ele. Mas vocês têm a sorte de estar aí, porque o professor Marcelo é o único comentador que escolhe o entrevistador que o entrevista. Portanto, não ser o Júlio Magalhães que está aqui e serem vocês os dois é uma sorte que vocês têm. Não, isto é uma maldade, mas faz-me lembrar. Agradeço-lhe, Sr. Professor. Aquilo é uma maldade. Não é nada. Mas uma maldade simpática. Uma maldade.
Mas, de facto, agora estava a ouvir o Ricardo e estava a pensar uma coisa maligna que às vezes dizem de mim, simpaticamente. O Eduardo Lourenço, que é um grande pensador português, no outro dia estávamos a jantar e disse, sabe uma coisa, eu gosto de o ver na televisão e tal, porque é a única pessoa que está à janela e se vê passar na rua ao mesmo tempo. Eu nunca tinha pensado dessa coisa, mas não é verdade. Mas não respondeu. Não, respondeu. eu estou à janela e vejo o Ricardo a passar na rua. Não respondeu. É verdade que escolhe Os entrevistadores. o Não, interlocutor, ou não? não. Mentira. Nem influencia? Mentira. Neste sentido, se me perguntasse, eu gosto de estar com o Júlio, eu diria imenso. Imenso. Mas eu não faço ultimatos. Eu sou uma pessoa, como sabe, humilde, tranquilo, sereno, nada frenético, ao contrário do que pode parecer. Oh, E se Ricardo, fosse outro, aceitava, Sr. Professor? E se fosse outro, aceitava? Quer dizer, nós na vida, quantas vezes na vida não temos, quer dizer, o ideal. Por exemplo, o ideal para mim, enquanto clube de futebol, é o Braga. Sim. Pois aí é mau exemplo, porque não tem nada que se pareça com o Braga. Pois. Nada, Ricardo nem tem o outra Porto, opinião, nem o Benfica, nem o Sporting. Pois esse é o mais... Mas às vezes temos de aceitar o que não é o ótimo, é o razoável. Não é? oh, Ricardo, Oh, é bom. verdade que no período dos miúdos aos frágeis, vocês conseguiram entrevistar quase todas as personalidades políticas, excepto uma, precisamente Cavaco Silva. Cheio de Cavaco Silva, sim. Gostava de entrevistar Cavaco Silva, ou não? Naquela altura, acho que teria sido engraçado. O professor Marcelo até nos acusou de queremos tudo, termos a boca muito aberta, queríamos toda a gente lá, também era o que faltava. Mas naquela altura acho que teria sido divertido. E eu acho divertido, sobretudo porque o comentador político é o professor Marcelo, não é? Eu não percebo nada do assunto, mas eu sinto sempre que o professor Cavaco Silva vê muito. Há um verso do Alberto Queiro em que ele diz, vi como um danado. E eu acho que é isso que o professor Cavaco faz. Ele vê as coisas, olha o que está a acontecer, que é engraçado, olha, estão tempos difíceis, mas não faz nada. Mas ele nunca se assumiu como político. Pois Ele é nunca se isso, assumiu mas é como capaz de político. ser isso. Eu gosto dessa... Eu estive agora recentemente, a coligir todas as intervenções de Ano Novo do Presidente Cavaco Silva e constatei que desde 2007 até hoje, ele todos os anos diz, os tempos estão difíceis, isto está complicado, vamos ter dificuldades. Acho que é uma posição para ele depois poder dizer, eu avisei. Não, isso é com certeza, mas é demasiado fácil dizer que está difícil. Isto é Portugal e está difícil desde 1143. Nunca esteve outra coisa a não ser difícil. Quer dizer, esse também eu já dei essa sugestão em sede própria de substituirmos, agora fala-se tanto em contenção de custos, substituir o Presidente da República por um gravador. E nós todos os anos vamos lá carregar e ele diz, os tempos estão difíceis e de 5 em 5 anos muda-se a pilha. Podemos votar na marca de pilhas. Se pudesse entrevistá-lo, o que é que alguma vez pensou, o que é que de facto gostaria de perguntar a Cavaco Silva? Isto é uma boa questão. Portanto, Se fosse um ambiente tipo este, conversas improváveis. Certo. Eu acabei de dizer que gostava muito de o entrevistar. Não faço a mínima ideia do que é que lhe ia perguntar. Eu acho que isso é a essência do jornalismo, não é? Não saber bem o que é que se vai perguntar a uma pessoa. Quer dizer, às vezes ocorre-me que a maior parte do trabalho jornalístico não é exatamente proveitoso do ponto de vista informativo. Por exemplo, aquela manobra que se costuma fazer nas eleições de ir de moto atrás. Não sei se o Bernardo conhece É-lhe algum. familiar, é-lhe Estou familiar. É-lhe familiar. Estou bastante familiarizado. Sim, eu acho, nós na altura dissemos isso, eu acho que aquilo, Bernardo, não é para... Ir de mota atrás dos candidatos que vão para o hotel é o equivalente jornalístico àqueles cães que ladram aos pneus. Não, mas eu nesse dia tinha umas pizzas para entregar, portanto aproveitei. Certo. Professor Marcelo, estávamos aqui a falar do Presidente da República de Cavaco Eu Silva. ouvi até. ouvi. Eu surdo não sou. Quer dizer, eu tenho muitos defeitos, mas surdo ainda não cheguei. Deixe-me voltar atrás. Mas então Deixe-me deixe-me voltar dizer o seguinte atrás. sobre Cavaco Diga, Silva. diga. Bom, quer que eu fale de Cavaco Silva? Bom. Quero. Mas queria lhe fazer uma pergunta ainda que ao bocado Eu não devo dizer o respondeu. seguinte. Cavaco Silva, eu conheci-o, era um miúdo. Um dia estava a fazer um estudo sobre um tema económico, no meu segundo ano de Direito, e de repente fui à Gulbenkian para ir buscar livros que não havia de outro sítio. Tinha uma boa biblioteca económica. E o então diretor do Centro de Estudos apresentou-me o jovem, que estava a acabar o doutoramento, portanto mais velho do que eu, o jovem Cavaco Silva, promissor e tal, conhecemos assim. Portanto, tinha eu 18 anos ou 19 anos. E depois acompanhei muito de perto a atividade dele e nunca fui cavaquista, no sentido de ser íntimo dele. Nem acho que ele tenha muita gente íntima dele. E nunca fui... E, portanto, sempre fui muito independente, no sentido de que, quando ele foi 10 anos primeiro-ministro, nunca exercia nenhumas funções e tal e tal. Mas tenho de admitir o seguinte, ele na intimidade é mais divertido do que parece ao longe.
Ele ao longe realmente temos de admitir que é, como eu costumo dizer, pontapé na nuca, morro no estômago muitas vezes, não é? Quer dizer, a sensação que dá é da pessoa muito distante, que vê, que observa, mas sobranceiro e tal. Há ali uma timidez corrigida. Ele é um tímido, claramente um tímido. Corrigido e não muito corrigido. E, portanto, a timidez dá-lhe aquele aspecto de autodefesa em relação a tudo e em relação a todos. Quando se liberta, o que é muito raro, foi 2 ou 3 vezes em que aconteceu, em casa de pessoas, amigos comuns, estava ele fora da política. Eu estava na travessia do deserto. Nem sabia se voltaria à política. Quando saiu do PSD era, até para muitos, improvável que voltasse à política e tivesse chance de ser candidato presidencial. E, de facto, quando se liberta, o que é raro, dá uma conversa muito divertida. Com um sentido peculiar do humor, que não é o meu e menos ainda o do Ricardo, que eu entendi falar. Mas o do Ricardo é o humor sofisticado, aquele grande vinho. Bom, muito bem. O meu mais mediano. E, portanto, é diferente. Ele dava uma conversa improvável muito interessante. É marcar para o dia em que saia da Presidência da República. Com quem? Porque, com quem? Com quem para não ser depois uma coisa agressiva ou provocatória? José Sócrates? Eu aí não sei se José Sócrates tem sentido de humor para esse tipo de encontro. Ultrapassando isto, o Ricardo também fez uma imitação de José Sócrates, ficou muito conhecida, mas não várias imitações. Acha que José Sócrates faz falta à política? Faz falta. Quer dizer, vamos lá ver, eu fiquei magoado porque os portugueses resolveram, evidentemente, punir José Sócrates nas eleições. E eu fiquei magoado com a atitude dele, porque a atitude dele não foi de refletir o castigo que lhe tinha sido infligido, antes pelo contrário, eu peço desculpa por usar uma metáfora do discurso romântico, mas a sensação com que eu fiquei quando ele perdeu as eleições foi aquelas namoradas a quem a gente diz, pá, acabou, e elas levam... acolhem a notícia com alguma alegria suspeita. Nós dizemos, Sócrates, epá, não pode ser mais. E ele diz, certo, vou até Paris, vou a Paris fazer aquele curso de filosofia que sempre quis fazer e tal. Eu já vi isso, eu já vi namoradas que eu digo, epá, não dá. E ela, que pena, bom, até à próxima. Vou andando, eu fiquei com a sensação que não fomos nós que nos livrámos do Sócrates, foi o Sócrates que se livrou de nós. Não era ele que estava a entravar o nosso desenvolvimento, éramos nós que estávamos a entravar o desenvolvimento dele. E o impedíamos de estudar e tal, e de fazer as coisas que ele queria fazer. E isso leva a mal, isso leva a mal. Também Eu não sei se concordo. E agora vou defender José Sócrates. Defenda lá. Que é o seguinte, ele no fundo quis aprofundar as razões de algum insucesso e quis estudar filosofia política. Porque é que isto não me correu bem. Eu tinha todas as condições para correr bem, deve haver fenómenos no mundo da política que eu não conheço. Vou ler os gregos, os romanos e tal. Depois não teve sorte porque não entrou em filosofia política, foi para a ciência política. Não é tão profundo, mas também não é mau. E, portanto, foi estudar os mecanismos da política. Porquê é que os mecanismos levaram a isto? Porquê é que o meu partido se comportou como comportou? Porquê é que os outros partidos me trataram como trataram? Porquê é que o presidente não correu bem? Portanto, eu tenho de fazer esta justiça, que é, ele tirou uma lição. Tirou uma lição, não foi ficar feliz. Não, tirou uma lição e diz, não, eu vou, a sério, aprender para o futuro. Isso é grave. Mas que ele tirou. Pode ser grave. E acha que ele vota ainda por cima? Sabe que em política nunca ninguém está definitivamente morto. Eu já ouvi dizer, está morto, depois vejo uma mãozinha a dizer adeus e tal. Ninguém está definitivamente morto. Está a falar de si também, professor Marcelo? Eu nunca fui muito vivo na política, não é? Mas tentou. Eu estive emprestado à política por mero acaso, não é? A minha vida normal é outra, não é? Quer dizer, o meu ramo de negócio é a universidade e depois, por prolongamento, o Mas comentário. equaciona aqui, poderia voltar à política ativa? Por exemplo, uma candidatura... Sabe que eu, desde que uma vez me telefonaram do público, no período da Quaresma, a perguntar se eu ia ser candidato do PSD. Havia tantos candidatos na altura, era o José Manuel Durão Barroso, o Pedro Santana Lopes, o Joaquim Freire do Amaral, o João Bosco Mota Amaral. E eu estava longe de tudo, nem pensar nem que Cristo deixa a terra. Pois Cristo chegou à terra, não estava previsto nos Evangelhos. Eu nunca mais digo nunca, nisso como no resto. Não digo. E nunca diz nunca? Continua a não dizer nunca? Nunca digo nunca, porque não sei o que é que pode acontecer. Mas é um sonho ou não? Era um sonho a presidência da República para si?
Não? Não? Não. Há pessoas, eu conheço amigos meus, que realmente fixam objetivos e metas políticas. E se não chegam lá, ficam muito infelizes. Ficam tristes, ficam deprimidos, têm que fazer tratamentos, incomodam a família, incomodam os amigos, é um horror. Bom, eu não. Não. Para responder à questão e abreviar, É feliz. eu coloco assim a questão. É feliz, Eu sendo coloco assim, sou professor e feliz comentador. sem isso. Na altura de vida, se for caso disso, eu pondero em termos relativos. Se me convencer que há gente muito melhor do que eu para cumprir uma missão, ótimo. Mas o professor, atenção, quer dizer, o professor fala da morte política com alguma mágoa e isso não é exatamente assim. A morte política é uma coisa... pode ser muito bonita, eu já escrevi sobre isso, aliás, porque a diferença é, as pessoas quando morrem vão para o céu, não é? Mas quando um político está em morte política, não vai para o céu, vai para CEO, que são quase as mesmas letras. E dizem-me que a Motengil, a Luz ao Ponto, aquilo é melhor que o paraíso. De um certo ponto Não é de o vista. caso, ou seja, não é o ainda caso não é do o caso do professor. professor Não, Marcelo. por isso professor- é que eu não sou político. Calma, mas o professor pode fazer os seus comentários e os seus comentários são aquilo, eu diria que é uma espécie de Facebook ao contrário. O professor não tem Facebook porque não precisa, não é? O professor não tem Facebook, certamente. Não, tem grupo claro que de não. admiradores, mas não tem Facebook. Ora, aí está. Porquê? O professor, quer dizer, se as coisas do Facebook, o Facebook pode fazer. Queres fazer um like a um livro, leva ao livro e mostra. Aquilo basicamente é um like, é o que o professor faz. Agora, com os comentários políticos, pode fazer uma coisa que no Facebook é inacessível, que é fazer inimigos. No Facebook só dá para fazer amigos. Ora, fazer inimigos é muito mais estimulante e mais compensador do que fazer amigos. E o professor, certamente... Isso era uma coisa que eu tinha curiosidade, que eu posso fazer pouco de quem quiser, porque eu não conheço ninguém. Agora, o professor conhece toda a gente. É do partido das pessoas de quem... Eu não diria faz pouco, mas... Diria, sim, faz pouco. Isso não o professor não gosta de ter amigos, é isso. Não... É evidente, como diz o Ricardo, que um dos problemas chatos de fazer comentário político, se a pessoa disser exatamente o que pensa, é que nem todos os amigos percebem bem. Claro. E já perdeu alguns? E os verdadeiros... Não. Os verdadeiros amigos percebem que amigos, comentários à parte. Quer dizer, são muito amigos, aí é que se testa a amizade, mas o amigo mete a pata na poça. Mas deixam-lhe de falar durante uns tempos, se calhar. Não, falam mais depressa. No próprio dia à noite estão a falar. Não é esse. Não é não falar. No próprio dia à noite. Então pá, então tu não podias bater no outro? É pá, e tal, havia vários na minha posição. Porquê é que escolheste e tal? Mas olha que aquilo é genérico, aquilo... Não é genérico, é para mim. A minha mulher diz que é para mim, os meus filhos dizem que é para mim. Mas é para ti, é para o A, é para o B, é para o C, mas é para mim. Bom, mas tu podias não ter feito isso, eu bem te disse e tal. Tu não compreendes com a família que eu tenho, com não sei quantos, isto está a dar pão a esta gente e tal. Bom, portanto, tem esse problema, de facto. Mas eu também pergunto, o Ricardo... o Ricardo não criou um engulhos com o humor político, não. Não, político não. Eles gostaram. Eu não diria que... Não sei se gostaram, mas não disseram nada. Mas têm o juízo suficiente Também para não... nunca para não- perguntou. Sim, também não perguntei, mas eu acho que têm juízo suficiente para não se melindrar por nada que eu diga, não é? Eu tenho às vezes... Eu só lhe perguntei isso, porque uma vez eu estava em Manchester a desfrutar de toda a oferta cultural que a cidade de Manchester oferece às pessoas e também por uma coincidência daquelas incríveis, o Benfica jogava lá. E eu estava numa tasca, não há outra maneira de dizê-lo, estava numa tasca e ao meu lado estava uma pessoa com o cascol do Benfica, um consócio lá, a beber uma cerveja e a dizer umas coisas acertadas sobre o Benfica. Eu disse, é isso mesmo, isso é verdade. E olhei, e era o Telmo Correia. Pessoa com a qual eu não tenho nenhuma afinidade ideológica. Nunca mais consegui dizer nada sobre o Telmo Correia porque ganhei uma afeição ao homem. Qualquer pessoa que se apresenta ao pé de mim com o cascol do Benfica e tal, eu depois fico sem vontade de fazer pouco dela. Professor Marcelo, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta ainda em relação às nomeações, mas acha que o facto de ter cartão de militante de um partido é um impedimento? Como dizia, por exemplo, Pedro Passos Coelho e Paulo Porta? Nem é um impedimento, nem é um livre trânsito. Quer dizer, não deve ser um impedimento, mas só por ter o cartão do partido não está provado que se deve ir para certas funções. É preciso depois ter competência. Como é que os dois viram o caso, por exemplo, de Eduardo Catroga, para irmos direto ao assunto? Como é que o viu? Ricardo. Você vê de mais alto, é mais alto que eu, Exato. veja lá. Deve ter visto com outro alcance. Como é que eu
Como é que eu vi? Na televisão, se calhar. Não, pois, eu via, vamos lá ver. Portugal vendeu à China portanto, o Estado chinês nacionalizou a EDP, não é? Foi uma espécie de privatização estranha. Foi uma nacionalização do Estado chinês. E depois nós vendemos faz-me lembrar às vezes os clubes fazem isso com os jogadores. Compram o passe de um jogador, dão dinheiro, mais alguns jogadores. E o que aconteceu foi isso. Os chineses deram dinheiro, mas a gente deu-lhes alguns players. É assim que se diz na terminologia económica. Players é o que acontece nesses negócios. É gente que já está reformada, são jogadores que já não jogam. E eles ficaram com o Catroga. Agora tem ali o encargo do Catroga. O que é que eu ia dizer sobre isso? Professor Marcelo Eduardo Catroga. Choca-me. Bom, eu que fui muito Choca-lhe o crítico. ordenado de Eduardo Catroga, não é? Sobre o ordenado. Bom, isso estava uma coisa um bocadinho longa, mas que eu encurtaria assim. Há duas posições na sociedade portuguesa sobre os ordenados dos privados. Uma é ultraliberal que diz, pois são privados, devem pagar o que entender. E há a ultraestatista que diz, não, quer dizer, deve haver um tabulamento máximo para pensões, máximo para ordenados. Eu não estou nem numa nem noutra. E não tenho nenhum cargo social. Faço questão de não aceitar nenhum cargo social, senão não podia comentar, obviamente, o poder económico, o poder político e tal, e as relações entre eles. No dia em que tivesse um lugar, perdia essa independência. Mas eu acho que é o seguinte, os privados devem poder pagar em função da situação da empresa, do mercado, da importância, disto, aquilo, com duas limitações. A primeira limitação é esta. Não devem praticar ordenados que sejam verdadeiramente um escândalo à escala internacional. E este é? Nós tivemos, este preciso comparar, mas houve ordenados, houve entidades privadas em Portugal ao longo dos anos passados, que quando eu falava com estrangeiros, diziam, mas como é que pagam isso? Sei lá, o Presidente da Reserva Federal Americana ganhava menos do que o Governador do Banco de Portugal. E havia privados que ganhavam mais como administradores do que administradores das mesmas empresas, banco ou outra, em grandes países europeus. Não faz sentido. Não faz sentido. É uma falta de proporção das coisas. Segunda questão, estamos em tempo de crise. Eu acho que em tempo de crise, o conceito de responsabilidade social, que é uma coisa que vale para as empresas, deve levá-las a limitar, em função da situação do país, aquilo que normalmente pagariam em tempo que não é de crise. Dar o exemplo. Dar o exemplo. É isso mesmo. O primeiro-ministro italiano, Monti, foi para lá com um berbicacho de situação brutal. Primeiro gesto dele, eu não quero ordenado. Primeiro gesto dele, eu quero ordenado. Conhece algum político português que tenha dito e tal, eu vou para ministro e tal, não quero ordenado. Acha que Passos Coelho devia ter feito isso, por exemplo? Eu não digo tanto, porque o primeiro-ministro só deu a ideia, já Passos Coelho estava em funções. Bom, mas quer dizer, mas é só para dizer que a mentalidade é outra. É a ideia do exemplo. Socialmente. E isso deve valer mesmo para a empresa que está ótima, mesmo para a empresa que precisa de quadros ótimos. É o problema do Banco de Portugal. Quer dizer, quando o Banco de Portugal tem dificuldade em perceber porque é que não devia também deixar de pagar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. É evidente que é independente, que é autónomo, que tem um estatuto diferente, não são funcionários públicos, tal. Mas não é público, não é Banco de Portugal. Ou é privado. É público. É um problema de exemplo. Quando o Governador do Banco de Portugal agora falar, e é uma pessoa notável, do ponto de vista de isenção e de competência, eu dizia, que diabo, como é que o homem não se lembrou de cortar o subsídio de férias e de Natal lá do pessoal? Cortou coisas imensas. Nós ficámos a saber que no Banco de Portugal era preciso haver empréstimos. Havia empréstimos especiais para a segunda casa. Havia empréstimo para a compra de livros. Havia empréstimo para a compra de computadores. Havia dias a mais de férias, conforme a antiguidade. Isso foi cortado. Já foi bonito, ficamos muito gratos, porque não sabíamos que no Banco de Portugal, com a situação do país, havia isso. Bom, dir-se-ia que é o Banco Central de um país riquíssimo. Bom, mas é o problema do exemplo, como disse. Professor Marcelo, já que estamos aí a falar de grandes números e de grandes ordenados, de que forma é que os dois têm sentido a austeridade no bolso? Por exemplo, escolhem os supermercados onde fazem as compras, já que se fala tanto em supermercados agora. Ricardo. Pai, perguntaram à pessoa errada, porque lá em casa quem faz as compras não sou eu. Aliás, eu não faço nada, eu sou uma espécie de... Eu, na minha casa, sou uma espécie de ministro da cultura, vá. Mas depois do episódio, o Jerónimo Martins pediste para se mudar de supermercado ou nem por isso?
Não, porque eu vou pedir porque, quer dizer, aquilo que o Jerónimo Martins fez, há 19 empresas do PSI 20, não é? São 20, 19 já fizeram aquilo e há uma única que não fez, que é a única que é do Estado, acho eu, que é a REN, se não me engano. E, portanto, toda a gente faz aquilo, quer dizer, aquilo é legal, é importante dizer isso, aquilo que irrita, nesse caso, é que quer dizer, é que aquele empresário especificamente passava a vida a dar umas lições de patriotismo bastante acirradas às pessoas e depois, na primeira oportunidade, vai ser patriota para a Holanda. Mas enfim, isso às vezes acontece, não é? É como o professor dizia do Mário Monti, que chegou e disse eu não quero ordenado. E o professor Catroga chega e diz eu não só quero ordenado, como quero a reforma também. E, portanto, enfim, são maneiras de ser diferentes. O professor Catroga foi das pessoas que negociaram com a Troika e que primeiro avisaram, atenção, que os tempos vão ser difíceis. E, portanto, é natural que ele se esteja a precaver. Os tempos vão ser difíceis, deixa-me amealhar o ordenado e a reforma. A que supermercado é que vai, professor Marcelo? Se vai a algum supermercado? Vou. Vai? Sou eu a fazer as compras. Adoro fazer compras. Ah, é? Adoro fazer compras. Bom, era consumista antes da crise, não é? Era mesmo uma má notícia para os banqueiros, porque eu tinha o princípio de vida que era chapa ganha, chapa gasta, o que era mau. E disse aos meus filhos, desde logo, muito cedo, o seguinte: não há herança. A grande herança é os estudos, o apoio na formação, o arranque até o momento ter os instrumentos para, e depois, olha, então, mais notícias, o que existir a cara, já fica para vocês, mas não há conta no banco e tal para herdar. Bom, mas dito isto, que é a minha pré-compreensão da vida, eu gostava muito de fazer compras, agora compro menos, e fiz, obviamente, olho para cá, uma das razões por que me ia atrasando é que de repente descobri que não tinha gasóleo. E eu meto sempre num combustível branco. Mas como eu, havia milhares a pensar exatamente o mesmo. E depois é dramático, se entra numa fila, não dá como sair. Sim. A pessoa pede desculpa, não, eu vou dar a volta, malandro, mas, desculpe, mas quero sair. E tal. Não, já não quero. Pronto, eu vou, tive de meter um combustível para... Portanto, não é que as marcas não tenham muito valor, eu não quero aqui contradizer as marcas, e até fiquei muito sensibilizado com a ideia do Ministro da Economia. Da ideia da projeção internacional do pastel de Belém. Não, porque sabe o que é a vantagem da pessoa ver o país a partir de Vancouver, que é ao pé dos esquimós, que é assim uma coisa muito longínqua, e portanto vê o país com o distanciamento. E diz, temos de internacionalizar. Qual é o produto que me ocorre? O pastel de Belém. Bom, e é bonito, eu achei uma ideia muito... sensibilizou-me, mas eu adoro os pastéis de Belém. Portanto, identifiquei-me com o Ministro da Economia. Estou a sentir aí uma pontinha de ironia. É impressão minha. Não. É verdade? Atenção, pastel de Belém é bom comido quente. Quer dizer, pastel de Belém em Portanto, Vancouver, até chegar a chega Vancouver, lá 15 dias depois, é bom, é muito bom. Sim. Mas não há aquela adesão estomacal que existe num pastel comida quente, não é? Eu já agora, a propósito disso, eu achei logo uma ideia quando o Ministro da Economia, o Álvaro, veio do Canadá, porque fala-se muito naquilo da necessidade absoluta da economia portuguesa precisar de exportações. E o nosso Ministro da Economia ser de importação, eu achei logo que isso podia ser negativo. E depois, mas gostei daquilo dele pedir para ser tratado só por Álvaro. Porque, a sério, eu acho que facilita e acho, até do ponto de vista... Há um poema do Álvaro de Campos que termina com o verso e havia o mar e o luar e a solidão ao Álvaro. Diz ele. O poema não diz e havia o luar e o mar e a solidão ao Ministro da Economia, do Emprego, porque realmente soa pior. Oh, Ricardo, a propósito de pastéis de nata, já disse que não faz nada em casa. Quando diz nada é nem cozinhar, nem uma omelete, nem um ovo estrelado, nada? Sim, nada. Havia o Paul Newman uma vez disse uma coisa com a qual eu me identifiquei imenso. Foi perguntar-lhe como é que era lá em casa, lá está, quem é que fazia o quê, quem é que decidia o quê, e o Paul Newman disse, a minha mulher decide sobre todas as pequenas questões e eu decido sobre todas as grandes questões, e é o mesmo comigo. A minha mulher decide para que escola é que as miúdas vão, o que é que a gente come, em que sítio é que a gente vive, e eu decido como é que se resolve o conflito israelo-árabe. As coisas estão distribuídas desta forma. Então não usa avental? Não uso avental, mas eu percebo a sua insinuação, eu sei, não uso nem nunca fui convidado para usar, curiosamente. Eu acho que, esse é um caso interessante, o caso da maçonaria, porque, para já, a maçonaria, historicamente, tem aspirações estimáveis, não é?
é uma organização que pugna pela fraternidade, a igualdade, a solidariedade, que pretende o aperfeiçoamento pessoal da pessoa. As pessoas, às vezes, é da pessoa humana, mas eu, como não conheço pessoas de outro tipo, digo só a pessoa. O aperfeiçoamento pessoal, não é? E, portanto, ainda por cima é uma organização aclassista, ou seja, todas as classes sociais podem... Mas isso é estranho, a primeira coisa estranha é uma organização aclassista, que está aberta a todas as classes sociais, chama-se maçonaria, mas a gente não conhece um trolha que seja maçom. Toda a gente que a gente conhece da maçonaria ou é um grande empresário, ou é um deputado, ou é outro deputado, ou é ainda outro deputado. E portanto, essa é a primeira coisa que eu estranho ali. Depois vi no jornal vinha um ex-grão-mestre a dizer: quem aproveita a maçonaria para tratar de negócios deve ser expulso. E eu acho isso interessante, mas eu acho que a frase completa é: quem aproveita a maçonaria para tratar de negócios deve ser expulso. Quem não aproveita deve ser parvo, porque de facto aquilo está tudo... Está montado de uma maneira que parece mesmo de propósito para fazer aquilo. Professor Marcelo, como é que classifica toda esta história da maçonaria a envolver PSD, PS? Eu acho que há ali muita coisa junta. Quer dizer, há uma parte que tem a ver com um conflito relacionado com a privatização da RTP e que mete a ongoing, portanto, um conflito entre os players que estão no mercado e o ongoing que se pensa que pode vir a entrar. Eu acho que começou um bocadinho por aí. Depois houve uma coisa muito mais grave, que se perde um bocadinho no meio desta questão dos aventais, que são os serviços de informação. Os serviços de informação, não é para levar a sério, é para levar a brincar. Qualquer dia toda a gente leva a brincar. As pessoas, eu já estou com uma minha funcionária, não é? Que não percebe disso de aventais, a não ser o dela. E como eu sou um patrão muito liberal, usa pouco avental. Portanto, usa bata. Acha que é uma coisa muito mais democrática. E bata Bordeaux, que não é vermelha, apesar de ser alentejana, mas é Bordeaux. Bom, e que me perguntava, professor, mas que é isto? Eles são muitos? Não, são 4.000. Bom... Mas é perigoso? Não, parece que não, porque afinal acaba por saber tudo de uma maneira ou de outra e tal. Mas vão aos serviços do Estado? Pois, não sei, realmente é um bocado confuso, mas eu penso que não e tal. Ou seja, eu já disse, e vi que o antigo grão-mestre António Arnaud concordou, e o antigo grão-mestre António Reis concordou, que os próprios deviam tomar a iniciativa quando estão em funções públicas. Não é propriamente o Estado a dar atrás deles, assim, o registro, assina aqui o registro. Ora, venha aqui, não, dizer, olha, eu realmente pertenço a esta associação, é uma associação importante, cívica, filosófica ou cultural, que contribui para o bem da humanidade e do país, é para o meu aprofundamento pessoal e também da comunidade, e portanto não tenho problema nenhum em dizer que sou. Mas pegando nesta história dos aventais, e se sabem ou não sabem cozinhar... E da culinária? E da culinária, deixe-me perguntar-lhe, professor Marcelo, se já sabe cozinhar vichyssoise. Sabe que nunca foi um prato de que eu gostasse muito. Não. Mas... Só quando é obrigado. Prefiro caldo verde, prefiro até gaspacho e tal. Mas como sempre com algum prazer. E sobretudo já sei identificar o prato. Mais do que sabia noutros tempos, agora já tenho uma ideia mais precisa de sabor. Portanto, ainda é indigesto? Não, isso não. Já na altura não era indigesto. Nunca chegou a ser indigesto. O que, aliás, permitiu que eu propusesse uma coligação com alguém que poderia, porventura, suscitar problemas quanto à digestão da vichyssoise. Quero relembrar essa história para quem nos está a ouvir, pode não se lembrar dessa história da vichyssoise. O que é que se passou? O que é que se passou? Vamos lá ver, é muito simples. Um jornal de grande circulação que divulga uma emenda de um jantar oficial lá em Belém, com vários pratos, um deles eventualmente a vichyssoise. Aparentemente não era vichyssoise, era uma sopa parecida, mas não vichyssoise. Mas está ultrapassado esse episódio na sua cabeça e isso ficou absolutamente resolvido, ou não? Então, para eu propor... Com o próprio Paulo Portas. Para eu propor há 12 anos uma coligação ao Dr. Paulo Portas e termos andado a fazer comícios comuns, é porque ele e eu comíamos com prazer qualquer sopa, não apenas a vichyssoise. Ricardo, comíamos em conjunto.
Deixa-me aproveitar esta deixa, já que estamos a falar de Paulo Portas, para pedir uma resposta muito rápida relativamente ao atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, que está coligado, neste caso, com Pedro Passos Coelho, mas esta não é a primeira coligação. De todas, se pudesse escolher uma, qual é que escolhia? De todas as coligações PSD-CDS que já houve, Qual foi a mais cómica? eu sou um grande apreciador de todas, como sabe, mas eu tenho algum receio destas coligações PSD-CDS por uma razão. Da última vez que houve coligação PSD-CDS, foi Durão Barroso, Paulo Portas, e que depois degenerou em Santana Lopes, Paulo Portas, o povo português apreciou de tal forma o trabalho que eles fizeram que na primeira oportunidade deu uma maioria absoluta ao Sócrates. E, portanto, sempre que a gente tem um governo de coligação PSD-CDS, eu sei que dentro de 3, 4 anos vem aí Então qualquer coisa. António José Seguro arrisca-se a ser Primeiro-Ministro? Esse é que é o drama, não é? Esse é o drama. Esse é o drama, é ver o risco, e escolhe bem a palavra, ver o risco de António José Seguro poder... Para já a nossa democracia funciona assim, não é? Funciona como aqueles prémios literários, há uma shortlist e depois o júri vota nessa shortlist, não é em todos os livros do ano, há uma shortlist e depois da shortlist sai o vencedor. Os militantes do PS e do PSD apresentam-nos uma shortlist, que é, neste caso, António José Seguro e Pedro Passos Coelho. E depois a gente vota naquele que os militantes do PSD e do PS escolheram. A gente não faz mais do que isso. A gente não, eu nunca voto neles, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma nisto. Alguma vez chegará a Primeiro-Ministro António José Seguro, professor Marcelo? Eu voto sempre naqueles partidos responsáveis da extrema-esquerda. Não? Alguma vez chegará a Primeiro-Ministro António José Seguro? Não sei. Quer dizer, analiticamente, eu diria o seguinte: nas eleições autárquicas, há sempre a ideia de um cartão amarelo ao governo, sobretudo em período de crise. Portanto, pode acontecer que ele tenha um grande resultado autárquico, sobretudo porque há muitos autárquicos do PSD que saem. Há mais do PSD do que do PS a sair, comparativamente, porque terminam o último mandato. Depois, as europeias também são normalmente um cartão amarelo. Logo, para quem queira suceder a António José Seguro, vai ser um esforço titânico, mas é gente inteligente, conseguir convencer que quem ganha eleições deve ser corrido para se ganhar eleições. Eu estou à espera desse momento, vai ser um grande momento, ver como é que António Costa ou outro qualquer explica aos socialistas, olha que ele ganhou, mas ganhou por exclusão de partes 2 vezes. E, portanto, não é líquido, ganha a terceira. O que pode ser verdade, porque mesmo no tempo de Cavaco Silva houve derrotas e fragorosas nas autárquicas e nas europeias e depois vitórias nas legislativas. Portanto, é tudo muito cedo. Nós, no fundo, estamos em 2012 e estamos a falar de eleições no final de 2013 e em meados de 2014. Portanto, até lá, António José Seguro calmamente vai se engrande. Mas o professor não acha que, embora António José Seguro seja aquilo que em ciência política se chama uma mosca morta, que ele inovou politicamente, por exemplo, o conceito de abstenção violenta, não lhe agrada esse conceito? Abstenção violenta é uma espécie de... É como quando... Eu lembro de ser pequeno, e desculpe ser o exemplo ser este, mas enfim, é a minha realidade. Quando eu era pequeno e jogávamos à bola e havia sempre um miúdo que dizia não vale patardos de força. E a abstenção violenta é isso, não é? É uma espécie, bandido, que eu vou dar-te uma reprimenda tão forte. Eu nem isso. Ou nem isso. Eu nem isso. Eu acho que ele... O que não quer dizer que não possa ganhar autárquicas ou europeias. Ele tem tido muita dificuldade em lidar com a herança, com o grupo parlamentar que herdou, com o peso do José Sócrates, com o peso dos antigos líderes do PS. Acha que está lá o fantasma, José Sócrates? São vários fantasmas. Em todos os partidos há vários fantasmas. Esta semana vários fantasmas comentaram o governo, só que eram todos do PSD. Mas foram vários fantasmas a comentar. Antigos líderes, barões e tal, tumba. Bom, portanto, todos os partidos abrem os armários e aparecem os fantasmas. E sempre vivos. Bom, Marcelo Rebelo de Sousa e Ricardo Araújo Pereira, o tempo está a correr muito rápido nesta conversa. Temos de passar para uma outra fase, e é a fase dos chamados mitos e rapidinhas. São... Isso não será a vida privada. Eu vinha Isso preparado... não será a reserva da vida privada. Eu vinha preparado para os mitos. São perguntas curtas, também para respostas rápidas. Sim. E a mesma pergunta para os dois. O pior e o melhor político, professor Marcelo. O melhor político E o pior, português ou internacional? como quiser.
Preferia que fosse português. Melhor internacional, a meu ver, Churchill. Melhor português, Francisco Sá Carneiro. E pior? O pior internacional, eu agora estou muito obcecado, Merkel, Sarkozy. Mas admito que seja uma obsessão conjuntural. Passageiro. E, portanto, para não estar a pensar em... o melhor também, por contraponto, Helmut Schmidt, Helmut Kohl. E o pior português? O pior português... o pior português... Se quiser um tempo para pensar, passamos São para o muitos, Ricardo. vá perguntando a ele. Então vamos lá, Ricardo. Ricardo. Curiosamente, eu tenho mais dificuldade no melhor português, mas o pior, eu acho que a minha escolha vai para o professor Cavaco Silva por uma razão, porque já é abusivo estar a pô-lo na categoria do pior político, porque ele diz sempre que não é político. E é justamente por isso que eu o ponho, porque é provavelmente o político que está em atividade e no poder há mais tempo de todos, e portanto foi 10 anos... 10, não foi? Não, Alberto João Jardim está há mais tempo. Sim, certo. Está bem. Esta ganhei. Eu tinha de ganhar uma esta noite. Eu disse à minha filha, ele é rápido, eu tinha de ganhar uma. Mas não é essa a sua escolha para pior político, para não, Alberto João Jardim? Não. Mas é um candidato forte, atenção. Mas é isso, portanto, 10 anos de Primeiro-Ministro, 10 anos de Presidente da República e continua a olhar para a política portuguesa como quem diz: não tenho culpa nenhuma nisto, eu não percebo como é que este país chegou a isto, eu não percebo. Em que mãos é que isto esteve, meu Deus? Pior. Melhor. Neste caso, melhor. Não, isso vou precisar de mais 2 horas para estar a pensar nisso. Nós vamos falar e depois eu, influenciado por eu escolho o pior, eu Muito escolho bem. o melhor. Então vamos em frente. Já alguma vez fumaram um charro, Ricardo? É uma boa questão. Eu não sei se devo dizer isto em público, porque a minha mãe depois vai ver isto e é muito desagradável, mas a maior parte das pessoas acha que eu não faço outra coisa. E não é assim. O que aconteceu foi, eu espero não ter a GNR à porta no fim, o que aconteceu foi eu já depois de velho, eu achei que talvez fosse curioso experimentar aquilo. E uma vez fizeram-me essa pergunta exatamente quando fui eu falar a uma Universidade de Aveiro. Falaram à Universidade de Aveiro, perguntaram-me isso e eu disse: olhem, devo dizer-vos que fumei uma vez para experimentar, não me fez nada, antes pelo contrário deu-me sono. E uma voz da plateia, houve um estudante que disse: tens que insistir. Mas... Insistiu? Não insisti, aquilo, fiquei muito desiludido com a experiência e optei por não insistir. Professor. Olha, sobre isso tem também uma história. Não, nunca, mas vou contar uma história. Eu dou aulas na Faculdade de Direito de Lisboa e durante muito tempo também dei na Faculdade de Direito da Universidade Católica. E almoçar muitas vezes ao Penta, agora Mérida, ali ao lado. Bom, e um dia lá uma funcionária do Penta, na altura em que para lá mudaram muitos executivos, empresas e tal, disse: professor, eu tenho aqui uma dúvida, que é a seguinte: aqui vários executivos e tal dizem, o professor cheira. Eu fiz uma aposta, professor, para ter esse PID é porque... Eu disse: olha, e você apostou de que lado? Eu disse que sim, perdeu. E era muito dinheiro, então olha, dou-lhe essa má notícia, perdeu. Portanto, veja-se, há quem diga que esta é a minha energia, mas é natural. Nem como Bill Clinton, que dizia que nunca tinha fumado, mas já tinha inalado. Não. Também não. Mas Bill Clinton é assim, nunca tinha feito, mas só tinha feito. Pois. Quer dizer, ele também, com a Mónica Lewinsky, nunca chegou Também a nunca fazer. fez. Qual foi até hoje a sua maior gafe? A minha maior gafe pública... É mais interessante se for pública. Pois, quer dizer, no âmbito dos programas humorísticos já várias coisas correram mal, mas a bem dizer, uma gafe num programa humorístico nunca é nada que a gente lamente muito, porque faz disso material, não é? Mas eu fui, quando eu andava na faculdade, ganhei uma vez um prémio. Escrevi um texto para um jornal e ganhei um prémio, e o prémio era um estágio não remunerado na TVI. Isto era o primeiro prémio. Eu todos os dias rezo pelo rapaz que ganhou o segundo. Porque tudo é deprimente neste prémio. É um estágio, é não remunerado e é na TVI. Podia ser colega hoje do professor Marcelo. Podia, isso é verdade. Eu agora tenho que defender a TVI. Não, a TVI é ótima, mas naquela altura era uma televisão ainda menos recomendável. E eu fui ser estagiário, esta é a minha maior gafe, acho eu, em televisão. Fui ser estagiário lá e era o pior jornalista do mundo. Sem modéstia à parte, era o pior do mundo. Eu falhava nas coisas mais básicas, como, por exemplo, ir para a rua, entrevistar uma pessoa, fazer aqueles depoimentos que eles pedem aos estagiários para fazer. Sim, exato. E esquecer-me por exemplo, como é que o senhor se chama, para pôr por baixo o nome da pessoa.
Sistematicamente eu chegava à redação, eles perguntaste... E até que um dia eu fui cobrir um evento importante, fui cobrir uma manifestação de alentejanos na Avenida da Liberdade. Entrevistei para aí 7 e não perguntei o nome a nenhum. E cheguei à TVI e eles perguntaram-me, perguntaste o nome às pessoas e eu, claro. E então o meu trabalho nessa tarde foi inventar nomes para toda aquela gente, todos os nomes que me soassem alentejano. Eu lembro que um senhor eu pus-lhe Joaquim Carrapiço. Manuel Pica, inventei vários nomes que pareciam alentejanos e a reportagem foi para o ar assim e eu imagino que nessa noite, num sítio recôndito do Alentejo, tenha havido um senhor a dizer ao Maria, este Joaquim Carrapiço é muito parecido comigo. Senhor, e a sua? Eu tenho uma. Foi a seguinte, eu ia entrar para o programa na TVI, na altura, na anterior encarnação da TVI, e o meu pai ligou-me e disse, Marcelo, pá, sabes que morreu o Henrique Bareilar Ruas, que era uma grande figura monárquica, pensadora e tal, do PPM, companheira de percurso do Gonçalo Ribeiro Teles e tal. Grande amigo, tu tens que uma nota final falar no Henrique Bareilar Ruas. E eu ia entrar. Não tive tempo para testar o que tinha sucedido. Eu no fim, eu no fim digo, eu queria deixar aqui uma palavra muito sentida, muito magoada, pela morte de Henrique Bareilar Ruas, isto, aquilo. Saio do estúdio, telefone. Henrique Bareilar Ruas, professor, desculpa, não leva mal, mas não sabe que o telefone não parou. A minha mulher já teve um ataque quase de coração, porque sabe, coitadinho, onde é que está o corpo? A que horas é? Professor, não leva mal. Então, liguei ao meu pai, coitado, e tinha sido uma amiga comum, um bocadinho desvairada, que se ele me tem dito, tinha sido essa amiga a dizer, mas não disse. E a amiga disse um minuto antes, o meu pai disse um minuto antes, e eu acreditei naquilo. Na semana seguinte, eu disse, tenho hoje uma boa e uma má notícia. Uma má notícia, enganei-me, que é um horror, porque pus como tendo falecido uma pessoa e tal, mas a boa notícia, está vivo! Henrique Bareilar Ruas está vivo! Formidável e tal. Foi a maior gafe que me recordo assim. Muito bem, então nós vamos para já despedir-nos desta primeira conversa improvável e prometer que voltamos daqui a um mês aqui em Leiria e na SIC Notícias. Até lá. Este programa tem o apoio da EDD.